É que eu perguntei o seguinte, caiu a conexão. sua avaliação sobre a arbitragem do Igor Júnior Benevenuto, o pênalti dado que gerou muita polêmica e tal, e também o posicionamento do quadro de arbitragem da federação com respeito a essas insinuações de que há um esquema de favorecimento. Acho importante que a federação, através de quem comanda a arbitragem, se posicione também, Juliano. Então, Everton, vamos lá, vamos falar sobre a arbitragem do Igor de ontem. Até a marcação daquele pênalti, a arbitragem do Igor, no modo de ver da comissão de arbitragem, estava quase perfeita. Ele estava administrando muito bem a partida, já havia aplicado cartões corretamente, muito próximo dos lances, enfim. Até aquele momento, né, da marcação da penalidade, a arbitragem estava bem. Após a marcação, que a gente vai já entrar nesse detalhe, houve questionamentos por parte de algumas pessoas em relação à penalidade máxima, que é um lance muito difícil, que é um lance ajustado, e que nem se tivesse VAR, o VAR poderia entrar. Por que o VAR não poderia entrar nesse lance? Porque o VAR ele entra em lances que não são interpretativos. E ali é um lance de interpretação. Ok? Agora, em relação, estão falando de um esquema para ajudar o Atlético, olha, é lamentável isso. Né? Eu vejo como lamentável. Nós estamos trabalhando aqui muito, a arbitragem é polêmica no Brasil todo, não é fácil arbitrar futebol. Ontem, no Campeonato Carioca, mesmo com VAR, houve muita reclamação no jogo do Flamengo e Vasco. Enfim, a arbitragem mineira está trabalhando muito sério e nós ficamos chateados em relação a qualquer comentário em relação a favorecimento a qualquer equipe do futebol mineiro. CJ, Cabido, Lohana, pergunta para Juliano Lopes Lobato. Ô, Juliano, é o CJ, prazer falar contigo, bom dia, seja bem-vindo ao 98 Esportes. Então, mediante até as suas declarações e é o que a gente vem vendo no Campeonato Mineiro, a partida final desse ano é uma partida única, né? Uma partida inédita, é uma mando da federação, ainda estuda-se sobre público, enfim, mas é um regulamento novo. E diante disso, ou independente de qualquer problema, você já crava uma arbitragem, independente qual clube for para a final. Uma arbitragem mineira nessa final de campeonato? Bom dia. CJ, bom dia. Primeiramente, satisfação em falar com você também. Olha, eu acredito na arbitragem de Minas Gerais. Nós teremos VAR nas semifinais, nos 2 jogos, né, nos 4 jogos da semifinal, e VAR também da final. Em relação a ser ou não ser a arbitragem mineira, cabe à Federação Mineira decidir e aos clubes envolvidos. Nós estamos trabalhando para que a arbitragem, como foi nos últimos 2 anos em que nós assumimos a comissão de arbitragem, que a arbitragem mineira vá até o fim. Mas a federação tem um procedimento, os clubes têm outros procedimentos, e nós vamos aguardar, vamos por etapas. Faltamos 2 rodadas da primeira fase, temos os 2 jogos da semifinal ida e volta, e temos um grande jogo da final, como você mesmo disse, em partida única, com a presença do VAR nas semifinais e final. Bom dia, Juliano. Leandro Cabido aqui. E a pergunta que todo mundo se faz, e parece que ninguém tem uma resposta, você pode me dá-la, inclusive, por que raios a gente ainda não tem VAR no campeonato inteiro? Enfim, o custo, né, do VAR é um custo muito caro, mas a federação já está trabalhando para que no próximo ano possamos ter VAR em todos os jogos do Campeonato Mineiro. Existe uma programação, existe um estudo, tem campos, né, que ainda não têm condições técnicas de ter o VAR, técnicas e físicas, mas a federação está lutando e tentando para que o próximo ano se coloque o VAR nos 6 jogos do Campeonato Mineiro. Esse ano não teve na primeira fase e nós esperamos que possa já na segunda fase, nas semifinais e final, ao VAR presente nos jogos. Juliano, você disse aí VAR nos 6 jogos do ano que vem. Então, a tendência é de que tenhamos VAR só nos jogos que acontecerem aqui em Belo Horizonte? Não, a federação está fazendo um grande estudo. Por exemplo, esse ano passado, a Tombense disputou 3 jogos decisivos da Série C com VAR lá em Tombos.
Então, está tendo já condições dos pequenos estádios ter o VAR. A federação vai ter um critério de ter VAR em todos os jogos. Então, é uma competição de turno único, nós não podemos tratar de formas diferentes um campeonato que é igual. E a gente espera, né, com algumas adaptações que vão ser feitas nos estádios, para que 2023 tenhamos VAR em todos os jogos do Campeonato Mineiro. Juliano, para fechar com você, peço até uma resposta bem resumida. Na semana passada, mais precisamente na sexta-feira, o Salvo Espínola Fagundes Filho, ele fez uma postagem dizendo que a tendência é de que a partir ainda deste ano, a questão subjetiva seja deixada de lado cada vez mais no futebol e que o uso do VAR seja cada vez mais usado para expor menos os árbitros. É realmente uma tendência, já para esse Campeonato Brasileiro, de que em todos os jogos o VAR opere ainda mais e essa questão de interpretação, subjetividade, seja cada vez mais deixada de lado? Sim, questão de interpretação depende muito da FIFA, né? A partir do momento que a FIFA fizer alterações na regra, vou dar o exemplo, por exemplo, do basquete, né? O basquete é o seguinte, pegou no pé, é falta. É falta. A partir do momento que colocar no futebol, pegou na mão, independente da interpretação seja falta, vai mudar muita coisa. Agora, em relação ao VAR que você disse, já está com avanço na Série A do Brasileiro em todos os jogos, na Série B, todos os jogos com VAR, né? Começou no segundo turno do ano passado, esse ano já é VAR no primeiro e no segundo turno, e na Série C também, a intenção da CBF também é colocar o VAR. Então, a tendência, como você mesmo disse, é VAR em todos os jogos para tentar, né, diminuir os erros de arbitragem. Juliano Lopes Lobato, muito obrigado pela participação e o espaço sempre aberto aqui, em caso de necessidade, até de uma exposição. Acho interessante que vocês apareçam para falar depois de tanta polêmica e que você também aí, como presidente do quadro de arbitragem da federação, defenda que os árbitros também falem antes e depois dos jogos. Isso poderia reduzir um tanto, talvez até consideravelmente, os problemas de análises que são feitas posteriores aos jogos. Muito obrigado, Juliano. Obrigado a vocês, eu que agradeço. Tenham todos um bom dia.